Bom, meu povo, estamos iniciando aqui mais uma aula, né? Nessa aula será a nossa correção do simulado. Simulado esse que eu coloquei para vocês, né? E aí, eu postei acho que na segunda-feira esse simulado. E marquei a correção para hoje, certo? Então, nós vamos fazer a correção desse simulado, tá? Todo mundo me ouvindo bem? Vendo o nosso quadro aí bem, né? Vamos fazer a correção do simulado e qualquer coisa, em dúvida em qualquer questão aí, vocês sinalizam aí, tá bom? Então, bora lá. Olha só. Vamos para os nossos exercícios. Primeiro aqui é número 1, né? Vamos ver o que a questão número 1 diz para a gente aqui, tá? Deixa eu organizar aqui. Vamos. Ela fala assim, ó, o curso de biologia de certa universidade tem duas turmas. Uma no período matutino e outra no período noturno. Olha só o detalhe. A soma dos números de alunos das duas turmas é igual a 153. E a turma do período noturno tem 23 alunos a mais do que a turma do período matutino. Beleza? Aí ele fala assim, ó, com base nessas informações, é correto concluir que o que é que ele quer que a gente conclua? O número de alunos de onde? Do noturno. É um número inteiro cuja soma de seus algarismos. Opa! Ele quer a soma de seus o quê? Algarismos. Justamente por quê? Para você não ficar tentando as alternativas, né? Para você não ficar tentando as alternativas, aí ele fez isso. Ele colocou no final, ele perguntou no final o quê? A soma dos algarismos, certo? Então, vamos resolver essa questão usando o quê? Usando álgebra, né? Vamos fazer assim, ó. Vem comigo aqui. Estou ajustando só a transmissão aqui, mas está tudo ótimo aí, né? Está tudo beleza. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui matutino, é matutino mesmo? E noturno, né? Isso. Vamos colocar aqui matutino e vamos colocar noturno. Noturno, tá? E ele fala o que para a gente? Ele fala que o período noturno tem 23 alunos a mais do que o período matutino. Eu senti falta, falando desse simulado aqui rapidinho, senti falta das respostas, né? Vocês têm um simulado, vocês respondem um simulado e depois vocês vão lá e alimentam a folha de respostas. E na folha de respostas vai aparecer para você a pontuação, né? Eu senti falta de jogar lá, né? Não sei se não deu tempo de fazer o simulado ou se vocês não tentaram fazer isso aí, né? Não quiseram, né? Colocar o gabarito de vocês lá na folha de resposta. Mas serve para os próximos simulados, né? Quando eu coloco o simulado, normalmente tem lá um formulário de resposta, onde você chega lá e coloca, né, as suas respostas, para ver depois no final se você quantos pontos você fez, certo? Ah, não deu tempo, Sara, beleza, tudo bem. Eu sei da correria, né? Mas assim, se foi por falta de tempo, tá de boa. Agora, se foi por falta de conhecimento, né, já sabem que tem esse formulário para preencher. Voltando para a questão, vamos chamar matutino de X, era isso que você tinha que fazer, ó, para resolver essa questão de boa, né? Chamar matutino de X. Como noturno tem 23 alunos a mais, né? O noturno vai ser o quê? X mais 23. Fechou? Não é isso? E agora eu vou usar isso aqui com o que ele me fala. Ele me fala que a soma dá quanto? 153. Então, questão de boa para quem sabe manipular com álgebra, né? Que eu já ensinei. Então, vai ficar o quê? X mais 53, não é isso? Perdão, mais 23
tem que dar quanto? 153. Confere? X mais X, turma, ó, 1x mais 1x dá quanto? 2x, né? E esse 23 passa para o outro lado, né? Então, quando ele passar para o outro lado, vai ficar como? 153, se ele está somando, ele passa subtraindo, né? Menos 23. É isso? Então, 2x igual a quanto? 130. Confere? O 2 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo, né? 130 dividido por 2, x igual a quanto? 65. Ok? Achamos o valor de x, volta para cá. Ó, então, x tem 65 alunos, né? Noturno é x mais 23. Então, 65 mais 23, isso vai dar quanto? 88. Beleza? Pronto. Então, à noite, no período noturno, nós temos 88 alunos. Mas ele quer o que da gente? A soma dos algarismos, né? Então, vai ficar 8 mais 8 dá quanto? 16. A gente somou isso aqui, ó, os algarismos disso aqui. Ô, Dan, Oi? eu fiz diferente, eu não fiz dessa forma não, mas eu cheguei no resultado. Tu fez como? Eu peguei os 153, diminuí os 23, depois eu dividi por 2. É, você fez isso aí. Agora, foi Ok. intuitivamente? Não, Foi eu a fiz, mesma coisa que a gente fez, né? só que eu não fiz assim por álgebra. Não, mas de qualquer forma, você fez a mesma coisa que a gente fez, né? Foi. Aí. A álgebra aí é porque a gente tem um x que não é um número conhecido, né? Que é o número E, que a gente desconhece, e a gente montou o esquema, entendeu? Agora, por que que você subtraiu 23 e dividiu por 2? A explicação está aí, ó. uhum, Justamente esse cálculo aí que a álgebra vai levar, né? uhum, beleza. Então, gabarito, letra C. Da número 1, vocês tinham que marcar a letra C, tá bom? Ficou alguma dúvida? Deu para entender direitinho aí? Questão de boa, né? Não, Dan. Não. Vamos para a próxima. Qual é o assunto dessa 2 aí da César Rio? Qual é o assunto? Quem pode me dizer? Quando ele fala isso aí, é de quantas maneiras diferentes, Análise combinatória. isso, ou problemas de contagem, né? Ele fala assim, ó, em uma vitrine de uma loja estão expostos 5 camisas, 2 calças, uma saia e 2 pares de sapato. Não é isso? Ele falou pra gente isso aí, tá? E nós temos que fazer o seguinte, ele pergunta de quantas maneiras diferentes é possível um cliente se vestir usando 3 peças, tá bom? Sem usar saia e calça ao mesmo tempo. É isso? E aí a gente tem que traçar uma estratégia. Qual é a estratégia quando a gente tem, assim, essa formação de roupas, né, de lanches, de percursos, como a gente trabalhou, nós vamos fazer um tracinho, os tracinhos, né? Então, o primeiro evento, nós temos a escolha de uma o quê? Camisa. Não é verdade? O segundo evento, nós temos essa escolha aqui, ó, no meio. Antes de passar por essa, eu vou voltar aqui, ó. Eu vou passar essa e vou para a próxima. E aqui é a escolha do quê? Dos sapatos, né? Qual era o detalhe aqui, gente? O detalhe é que ele fala o quê? Sem usar, ó, sem usar saia e calça ao mesmo tempo. Nesse caso aí vai somada, né? Isso. Aqui, então, no meio aqui, nós temos que colocar saia ou calça, né?
Observa se não é óbvio isso. Ele nem precisava falar isso aí, mas ele fez questão de falar, né? A pessoa não vai usar saia e calça ao mesmo tempo. Confere, gente. Numa vestimenta normal. A tendência não é a pessoa usar saia e calça ao mesmo tempo. Como vai vestir a parte de baixo, é um ou outro, né? Então, esse ou aqui, ele indica para a gente uma soma, né? O i multiplica e aqui uma soma. Então, a pessoa vai fazer o quê? Usar camisa e saia ou calça e os sapatos, não é isso? Aí a gente agora traça as possibilidades. Quantas possibilidades tem para a camisa? 5. Não é verdade? Agora ele fala saia ou calça. Ó. Saia ou calça, 3. Confere? Porque eu tenho 2 calças e uma saia. Como é ou, 2 mais 1, 3. E sapatos são quantos? 2, né? Duas opções, 2 possibilidades. Multiplica tudo. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2 dá quanto? 30. Gabarito, então, letra C. Tá bom? Alguma pergunta? Fala aí. Se tiver, Nada. joia, né? Uma questão inteligente da SES Gran Rio ano passado, ó. E é isso. Nós estamos trabalhando para que vocês peguem uma questão dessa e você diz assim, ó, poxa, eu consegui fazer. Foi uma questão de concurso, entendeu? Foi uma questão de concurso. E torcer para chegar na sua prova, na prova que você vai fazer, e acontecer do mesmo jeitinho. Chegar lá, você conseguir fazer também. Tá bom? Vamos nessa? Próxima. Uma questão de fração, né? Uma clínica odontológica atendeu em um dia determinado número de pacientes. A gente não sabe quantos pacientes. Aí ele fala assim, ó, desse total, 2/5 foram atendidos no período da manhã. E, no período da noite, ou da tarde, foram atendidos os outros 9 pacientes restantes. O número de pacientes atendidos no período da manhã foi. Olha só. Eu vou fazer de 2 maneiras essa questão, tá? Vou fazer de uma forma intuitiva, fazendo um desenhozinho aqui para a gente representar. E depois eu vou mostrar um cálculozinho que a gente costuma fazer, tá? Quando a gente lê essa fração aqui, 2/5, quem assistiu a aula de fração, quem não assistiu, vai assistir ainda, né? Mas quem já assistiu a aula de fração sabe o quê? O número de baixo indica quantas partes foi o todo foi dividido, né? Então, como eu tenho 2/5, quer dizer que o meu todo ele foi dividido em 5 partes. Vou tentar dividir aqui certinho em 5 partes, ó, para a gente entender o que é que está acontecendo. 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso? Isso aí, foi dividido em 5 partes. E o número de cima, professor? O número de cima indica quantas partes eu considerei. Então, 2 de 5, né? Então, se a gente parar para observar, o que aconteceu foi isso, ó. Essas 2 partes aqui, ó, 2 de 5, foram atendidas em que período, gente? 2/5, ele falou que foram atendidos aonde? Na manhã, né? Na manhã, ó. Beleza? E depois ele fala o quê? Que os outros, no período da tarde, né? Os outros 9 pacientes. Então, esses aqui, ó, foi no período da tarde. É fato, ó. Se manhã, vou botar aqui, se manhã foi 2/5, logo, no período da tarde, foi o quê? 3/5. Confere, gente? Não é isso? Só que ele me deu já o valor da tarde. O valor da tarde foi 9. Então, a tarde aqui foram quantos pacientes? 9. Não é isso? Se é 9 e eu tenho 3 partes, quer dizer que cada parte dessa aqui vale quanto? 3, né? 1, 2, 3. Confere? 3 partes. 3 em cada dá 9. Confere? Aí ele pergunta,
Quantos foram atendidos no período da manhã? No período da manhã. Então, aqui vai ser 3 também, e aqui vai ser 3. Então, na manhã, foram atendidos quantos pacientes? 3 mais 3 dá quanto? 6. Portanto, nosso gabarito, letra D. Ficou claro, gente? Então, eu fiz por borboleta, não sei se... E chegou no mesmo resultado. Como? Eu fiz por borboleta. 3, tu botou o quê? 3 quintos igual a 9? Eu botei 2 quintos Hum. vezes 3 quintos. E depois eu multipliquei por 9 e dividi. Aí eu achei 6. 2 quintos vezes 3 quintos, multiplicou por 9. Eu multipliquei. É porque eu não estou com simulado na mão, mas eu divido. Ó, do outro jeito seria assim, ó. Vamos ver se faz sentido aqui. Do outro jeito seria assim. A gente não sabe quantos pacientes são. Fecha o áudio. Tá fazendo barulho o áudio aí. A gente não sabe quantos pacientes são, né? Vamos chamar de X. Não é isso? À tarde foram 9. 9 pacientes. E a gente sabe que à tarde é quanto? 3 quintos, né? Não é isso? Então fica assim, ó. 3 quintos do total. Isso aqui dá quanto? Dá 9. Não é? 3 quintos do total dá 9. Certo? Faz sentido o que você fez. Agora, toma cuidado, viu? Toma cuidado para não fazer uma coisa aleatória, bater um resultado e não ser esse resultado correto. Mas faz sentido. Então, ó, 3 quintos do total dá 9, né? O que acontece? Esse 5 está dividindo, passa multiplicando. E o 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar assim, ó. X igual 9 vezes 5 dividido por quanto? Por 3, né? E se a gente observar, 9 vezes 5 dá quanto? 45, né? 45. Dividido por 3, x dá quanto? 15. Então, quer dizer que o total de pacientes, ó, o total de pacientes nessa clínica eram quantas? 15, né? Como 9 foram atendidos à tarde, 15 menos 9, quantos foram atendidos pela manhã? 6. Aí você acha do mesmo jeito, tá? Mas o que foi que eu peguei aqui? Eu peguei a referência. Qual é a referência que eu tenho? Que 3 quintos dá 9. Essa é a referência, né? 3 quintos de quem, professor? 3 quintos do total, que é X. Tá bom? Se igualar... Dan, Hum. eu achei aqui, eu achei que não estava na minha bolsa, não. Eu fiz 2 quintos vezes 3 quintos, eu fiz a borboleta. Aí eu multipliquei, achei 10 sobre 15, Mas multipliquei por entenda. 9. Mas Aí entenda. dividi 90 por 15, que eu achei 6. Não, mas entenda que quando você tem uma multiplicação, né? 2 quintos vezes 3 quintos, você não faz borboleta, não, viu? Você só faz borboleta se for soma ou subtração, certo? Pode ter sido aí uma feliz coincidência. Entendeu? A borboleta você só faz se você fosse somar, né? Por exemplo, duas frações, aí você faria borboleta. Nesse caso é porque assim, ó, como você fez esse processo de multiplicar por 3 quintos e o 9, você acharia, né, o 15. Aí, quando você multiplica o 2 quintos pelo 15, aí você acha o 6. Beleza? Mas tem que tomar cuidado com o processo, porque pode levar a um falso resultado. Entendeu? Mas nesse caso aí bateu. Bateu porque essa multiplicação aí dava no mesmo. Dan, e se para igualar o denominador faz como quando for fração? Para igualar, você multiplica trocado, né? Por exemplo, se você tiver 2 terços e você tiver 1/7, tá bom? Você multiplica o 3 por 7 e o 7 por 3. Aí você iguala os denominadores. Beleza? Só que o que você fizer embaixo, você também tem que fazer o quê? Em cima, né?
Então, se eu precisar igualar os denominadores, eu multiplico trocado, que aí eu consigo, tá? Ou então, de uma outra maneira, você pode pensar assim, ó. Por exemplo, você tem lá, deixa eu pegar aqui um exemplo, 5/6, né? E você tem lá 2/7, tá? Quem é que está na tabuada do 6 e do 7 ao mesmo tempo? É o 42, né? Então, 6 vezes 7 dá 42, 7 vezes 6 dá 42. Seria essa a ideia. Só que, se eu multiplicar embaixo por 7, para manter a equivalência, em cima também eu tenho que multiplicar por 7. Essa daqui eu multipliquei embaixo por 6, em cima também eu multiplico por 6. Aí eu vou ter duas frações equivalentes com o mesmo denominador. Aqui vai ficar o quê? 35/42, e aqui vai ficar 12/42. Certo? Aí você iguala os denominadores. Tá bom? Então seria basicamente isso. Só que nessa questão, tem essas duas formas da gente fazer, né? Uma intuitiva, que é você sabendo que o número de baixo é a quantidade de partes dividida, e o número de cima é a quantidade de partes consideradas. Então, dividir em 5, 1, 2, 3, 4, 5, né? De manhã, 2 partes, e de tarde, 3 partes. Como de tarde ele falou que era 9, cada parte dessa vale quanto? 3. Então, todas as partes aqui, ó, tem que valer quanto? 3. Aí a gente tem de manhã. 3 mais 3 dá quanto? 6. Matou a questão. Tá? Próxima, número 4. E aí, qual o fundamento, qual a base que a gente vai usar pelo enunciado dessa questão? Vamos ver o enunciado. Conjuntos, né? Em um levantamento feito, isso em 2025, essa questão aí, César Gran Rio, né? Em um levantamento feito, ao consultar 158 funcionários de uma empresa, constatou-se que um total de 38 deles possuem conta no Banco Alfa, um total de 57 possui conta no Banco Beta, e um total de 14 possui conta nesses dois bancos, no Alfa e no Beta, né? Aí ele pergunta, quantos funcionários dessa empresa não possuem conta no Banco Alfa nem no Banco Beta, tá? Vamos fazer o quê? Dois conjuntos, ó. Vamos chamar aqui de conjunto de Banco Alfa, né? E vamos chamar aqui de Banco Beta. Confere? E em volta aqui nós temos o universo, todo mundo consultado, tá? O que é que a gente tem que ter em mente? Aqui no meio, os que possuem, né, conta nos dois bancos. Aqui, só no alfa. Aqui, só no beta. E fora, aqui. Não é isso? A gente já tem o total. Quanto é o total? 158 funcionários, né? Que é o nosso total. 158 funcionários é o nosso total. Começamos por onde, turma? Sempre pela intersecção, né? Vamos começar pela intersecção. Onde é que está esse valor? Aqui, ó, 14, né? 14 possui nos dois bancos. Então, chega aqui e bota 14. Beleza? Agora, vamos para os individuais. 38 no banco alfa. Só que tem um detalhe, já tem 14 ali, né? 38 menos 14, 24. Né? E, por fim, 57 no banco beta. Só que já tem 14. 57 menos 14, 43. Foi isso que vocês fizeram? Falta exatamente o quê? Esse valor aqui. Né? Então, vamos lá. Vamos ver o quanto que já tem ali dentro, né? 24 mais 14 mais 43. Ó, vamos somar, né? Então, 4 e 4, 8, com 3, 11. Sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 4, 8. 81. Se eu não estiver enganado, é isso mesmo. Então, aqui está dando, né? Esses 3 aqui, ó. Está dando 81. Mas tem que dar quanto? 158. Então, o que falta é esse valor aqui, que é o que a gente quer saber, né? Então, fica como esse valor? 158, a diferença para 81, né? Vamos ver a diferença?
8 menos 1, 7. 15 menos 8, 7. 77, portanto, nosso gabarito, letra D, né? Esse valor aqui é o 77. Bom? Ficou claro? Show de bola, né? É. Vamos para a próxima. Se tiver qualquer dúvida, chama. Carlos Chagas, em... Essa eu não consegui interpretar, não, Dan. Não consegui fazer, tanto que eu errei. Ó. Mas qual é o assunto aí? Conjuntos, né? É conjuntos, mas eu fiquei é conjunto de três, né? Uhum. Vamos Eu ver? tenho uma Em, dúvida. em um bairro, há 70 famílias e algumas possuem animais de estimação. Sabe-se que 30 famílias têm um cachorro, 18 têm um gato e 13 têm um pássaro. Além disso, 3 têm cachorro e gato, 8 têm cachorro e pássaro. Se nenhum gato convive com pássaro. Então, ó, não existe pássaro e gato junto, né, gente? Aí ele pergunta: o número de famílias que não possuem animais de estimação em casa é. Então, bora lá. Nós temos aí 3 conjuntos. Vamos lá. Fazer esse desenho aqui. Tentar, né? Cachorro, né? Cachorro. Vamos fazer um conjunto para gato. Vamos fazer um de verde aqui para pássaro. Não é isso? E aqui nós temos o universo, né? Que é tudão aqui, ó. O universo. Pronto, tá aí, bonitinho. Quantas famílias ao todo, gente? 70. E ele quer quantas famílias não possuem animais, né? Ele quer esse valor aqui fora. Confere, gente. Aqui fora, quem não possui nada, quem não tem nem cachorro, nem gato, nem pássaro. Beleza? Nós temos que descobrir esse valor. Começamos por onde? Pela intersecção, pelo meio, né? Olha só, gente. Talvez tenha sido isso, Lúcia. Vamos ver aqui. Ele quer o que não possui nada, né? Olha só. Olha o que ele fala aqui. O Dan foi porque eu pensei que quando ele falou nenhum aí, um anagrama ia ficar separado. Não, é aqui dentro. Nenhum gato convive com um pássaro. Então, olha só. Alguma família tem os 3 animais? Não, não é isso. Se eu não tenho um gato convivendo com pássaro, então nenhuma família tem os 3 animais, não é isso? Aqui é 0. E gato com pássaro também é o quê? 0. Deu para entender? Não é isso? Se nenhum gato convive com pássaro, Dan, alguma família, nenhuma família tem os 3, ó. Aí eu chego aqui, coloco o que aqui? 0. Gato e pássaro também é o quê? 0. Essa veio da onde isso aqui, professor? Isso aqui veio desse grifo amarelo que eu fiz aí. Agora, olha só. 3 tem cachorro e gato. 3 tem cachorro e gato. Então aqui vai ser 3, né? 3 menos 0, 3. E 8 tem cachorro e pássaro. Então aqui vai ser quanto? 8. Concordam comigo? Agora a gente vai para os individuais. 30 famílias tem o quê? Cachorro. Dentro de cachorro, que é o conjunto vermelho, a gente já tem 11, né? Como ele falou 30, aqui tem que ser quanto? 19. 18 tem o quê? Gato. Se olha gato, que é o conjunto azul, tem 3. Como ele falou 18, aqui tem que ser 15. Confere? E 13 tem pássaro. Dentro de pássaro tem 8 pessoas, né? 8 famílias. Como ele falou 13, aqui tem que ser quanto? 5. Pronto. O que é que nós vamos fazer? Somar, ó. 19 mais 3 mais 15 mais 8
mais 5, porque o restante é 0, né? Beleza? Essa soma aí aqui dá 30, 45, 50. Essa soma dá 50. Como ele falou que o total tinha que dar 70, aqui fora vai ser quanto? 70 menos 50, aqui fora dá quanto? 20. Então, nosso gabarito é a letra A nessa questão. Beleza, gente? A informação dos três ele já deu quando ele falou nenhum gato convive com pássaro. Olha pela lógica. Tem alguma família que tem os três? Não. Por quê? Porque não tem gato convivendo com pássaro. Até porque é motivo óbvio, né? Raciocínio lógico aí. Gato e pássaro. Se você deixar a gaiola de vacilo, o gatinho faz o quê com o pássaro? Não sei como eles conseguem abrir a gaiola e val, né? Já foi embora o pássaro. Então, família que cria gato, nesse contexto aí, não cria o quê? Pássaro. Então, é 0 no meio e 0 aqui também em gato e pássaro. Beleza? Aí o restante era só a gente ir encaixando aí as informações. Beleza? Vamos para o número 6. Dan, me faltou interpretação. Eu não tinha enxergado aí essas duas opções como 0, não. Ah, é. Não Olha consigo. aí. Oi, E né? nem colocou um X, né? Nem poderia ser um X aí, né? Não, Pra fazer 0 tipo mesmo. Não, equação. 0 mesmo. 0 mesmo. X é quando é um valor que a gente não conhece, mas aí a gente conhece, é 0. Ah, porque aí Né? ela já trouxe já dizendo que é 0, né? É nenhum é 0, né? Nenhum gato convive com pássaro. Então, não tem nenhuma família que tenha gato e pássaro. Entendi. Consequentemente, se a família não tem gato e pássaro, ela não tem as 3, né? Então, as 3 é 0. Beleza? Deixa eu ver. Bora para mais uma. Pronto. VUNESP 2025, já fizemos em outros simulados questões tipo essa. Em um determinado ponto de ônibus, um ônibus A passa de 18 em 18 minutos. E um ônibus B passa de 24 em 24 minutos, né? Se nesse momento, qual é o momento que nós estamos aqui que ele falou? Às 8h22, né? Os dois ônibus acabaram de passar pelo ponto. O próximo horário que os dois ônibus passarão o quê? Juntos, né? Lembra que a gente já comentou isso aqui? Encontro Futuro, Dan. Vai ser MMC aí. Isso. Encontro futuro, né, dos ônibus, nós vamos fazer o quê? O MMC. O mínimo múltiplo comum. E o MMC de quem? De 18 e 24 minutos. Certo? Vamos lá? Encontro futuro do 18 e do 24. Por 2, né? Aqui dá 9, aqui dá 12. Por 2 de novo. O 9 repete. E o 12 dá 6. Divide por 2 de novo. O 9 repete e o 6 dá 3. Agora muda a chave, né? Por 3. Aqui dá 3 e aqui dá 1. Por 3 de novo, aqui dá 1 e aqui dá 1. Chegou, finalizou. Então, quanto é que vai ser isso aqui? Né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72, né? Mas 72 o quê, professor? Minutos, porque eu estou trabalhando com minutos, tá? Mas esses 72 minutos quer dizer o quê? 1 hora, botar assim com 2 pontos, né? 1h12, não é isso, gente? 1h12. Então, os ônibus passaram juntos 8h22, ó. 8h22, não é? Daqui a 1h12, eles vão passar juntos de novo. Daqui a 1h12, então vamos ver que hora vai ser. Vamos somar, né? 2 mais 2, 4. 2 mais 1, 3. 8 mais 1, 9. Então, ele vai passar juntos 9h34. 9 horas e 34 minutos. Gabarito, letra C, Charlie, né?
E aí, alguma pergunta? Encontro futuro no MC para dentro. Show de bola, né? Tá vendo como, ó, a gente estudou e viu várias questões assim, né, Thay e Sara? A gente viu várias questões assim. Aí chega no ano de 2025, caiu essa questão numa prova, né? E a gente veio trabalhando com questões anteriores que eram nessa mesma pegada. Aí eu pergunto a você, você viu o assunto, sabe que esse tipo de questão cai, né, no MMC. Quando se chegar isso na sua prova, você vai lembrar da aula e você vai conseguir fazer. O objetivo do simulado é justamente para vocês verem isso, né? Onde é que vocês estão, se vocês estão identificando o assunto, se estão sabendo resolver. E o fator sorte na prova é chegar lá na prova, não é marcar tudo aleatório e acertar, que isso não irá acontecer. O fator sorte na prova é você pegar uma prova e ver que tudo que está ali foi o que você estudou, e melhor ainda se for o que você está dominando, né? Mas quando a gente pega e vê uma prova, pô, eu estudei isso aqui, já é um alívio. Já é um alívio. Pior coisa é você pegar a prova e olhar e falar, rapaz, não sei nada disso. Aí complicou, né? Porque a ansiedade já bate, né? Já cria aquela tensão. Mas quando você pega a prova e fala, pô, isso aqui eu estudei, ó. Cara, isso aqui é tal assunto, eu estudei. Já é um ânimo, né? E melhor ainda quando a gente consegue resolver, tá? Vamos para o número 7. Eita, de gráfico, né? Olha só. O gráfico a seguir mostra o número de carros vendidos por uma concessionária nos 6 primeiros meses do ano. De acordo com os dados, a média aritmética entre, olha só, ele quer a média aritmética entre quem? Entre a moda, a média e a mediana. Então, nós temos que achar a moda, a média e a mediana e tirar a média deles. Olha que confusão, mas é isso mesmo, né? Ele quer a média entre a moda, a média e a mediana da venda mensal de carros nessa concessionária. Vamos calcular a melhor de todas, a mais fácil, que é a moda. Moda é o que mais aparece. O que é que mais aparece aí, gente? Ó, esse cidadão aqui, né? 48, Dan. Isso. Então, a moda é 48. Já sabemos a moda. Vamos achar a mediana? A mediana, nós precisamos fazer o que primeiro para achar a mediana? Organizar, né? Ordenar, né? Então, vai ficar 45, né? 48, duas vezes, 49, 50 e 54. Beleza? Quem são os termos centrais? O 48 e o 49. Não é isso? Pronto. A diferença não é de 1, não é de 1, de 48 para 49? Então, o que tem 49 vai dar metade, né? Quem é que está no meio aqui do 48 e do 49? 48,5. Então, a minha mediana é 48,5. Beleza? Agora eu tenho que achar a minha média. Para fazer o cálculo aí seria como? Somava, né? Somava aqui, ó, 48 mais 49 e dividia por quanto? Por 2. Você ia achar 97 e 97 dividido por 2 é o quê? 48,5. Mas é só ver o número que está no meio, né? E agora a média é mais complicada, a gente tem que somar tudo, né? Vamos fazer essa conta aqui do lado. Então, temos que somar tudo. 54 mais 50, mais 48, mais 45, mais 48, mais 49. Certo? Ó, 4 e 8, 12. 12 e 5, 17. 17 e 8, 25, né? 25 e 9, 34. Vai 3. 3 e 5, 8. E 5, 13. 4, 17. 21, 25, 29.
Vê aí se é isso mesmo, se eu não errei conta. Tô cansado, viu? Tô errado aqui para ali. Então é isso mesmo, né? Certo, 240, 294. 294 dividido por Por 6. 6. Vamos fazer. 29 por 6 dá 4. 4, né? 4 vezes 6, 24. Aqui dá 5, baixo 4. 54 por 6 dá 9, não é Dá isso? 9. 9 vezes 6, 54 para 54, 0. Então, quem é a média? 49. Show de bola? Só que ele quer o quê? A média desses caras aqui, ó. Né? Ele quer essa média aí que ele quer. Ele quer a média desses caras. Então, vamos lá. Botar assim. M igual 48 mais 48,5 mais 49. Isso aqui dividido por quanto? Por 3, né? Essa média que ele quer vai dar quanto aí? Vamos ver. Fazer essa continha aqui. Tá faltando espaço, mas a gente ajeita aqui, ó. 48 mais 48 mais 49. Vou botar assim, tá? Depois eu boto o vírgula 5. 8 e 8, 16, com 9, 25, vai 2. 2 mais 4, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 4, 14. Então, aqui dá 145,5 dividido por 3, tá? Ok? Então, 144,5 dividido por 3. Deixa eu ver mais um espacinho aqui. Aí a gente vai dividir, ó. Como é que eu divido isso, né? 1,455, tirei a vírgula. Só que aqui eu não vou colocar 3, eu vou colocar quanto? 30, né? 30. Então a gente pega aqui, ó. Entenderam por quê? Eu puxei a vírgula, uma casa para a direita, para virar 1.455. Eu puxo uma vírgula no 3 também, ele vira 30. Então, 145 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3, 120. Né? 120 para 25, Dan. 5, né? Para 145, 25. Baixa quem agora? O 5. É isso? 255 dividido por 30 dá Dá 8. Né? 8 vezes 30, 240. Para 255, 15. Quero continuar. Vírgula aqui, zero aqui. E 150 dividido por 30 dá quanto? 5. 5 5. vezes 30, 150 para 150, nada. Então, aqui vai dar quanto? 48,5. Uma questão trabalhosa, né? Muito cálculo, mas está aí. Como nem tudo na prova vai ser um mar de flores, né? A gente tem que trabalhar com essa perspectiva também. Mas vocês entenderam o enunciado? Ele queria a média entre a moda, a média e a mediana. Então, a gente achou a moda, a média, a mediana e tirou a média dessas três coisas, né? Por isso que a gente dividiu por 3 aqui, né? Por que a gente dividiu por 3? Porque a gente está falando de 3 coisas, que é a moda, a média e a mediana. Tem o valor da moda, né? Ô, Uhum. Dan, é o valor da Da mediana. mediana. Não, a média aritmética entre, ó, a média aritmética entre quem? A moda, a média e a mediana. Não, Aí a é gente achou a moda, a média, a mediana. Ah, o valor, né? De igual, né? isso. Coincidência, viu? Coincidência. Beleza? Show de bola. Próxima. Essa aqui era só interpretação, né? Vou dar um tempinho aí para quem não fez fazer. Já estamos chegando perto do fim. Essas resoluções de simulado é papufo, não é rapidinho. Não é isso? Ok? Marcaram uma alternativa. Só para traduzir, né?
A diferença entre entre o triplo de um número positivo e 18 é igual ao resultado obtido quando se acresce 6 unidades ao dobro desse mesmo número. Então, vamos chamar o número de x, né? Então, o nosso número é x, certo? E aí, bem parecidas as coisas, né? A diferença... Fizeram ou não? Tem gabarito vocês aí? Sara falou que era C. Ô, Dan, o Hum. gabarito é letra B, mas eu errei ela porque eu achei que tinha que colocar entre parênteses. Hum. Vamos lá. A diferença é o quê, gente? Não é menos? Menos, né? Entre, subtração, né? Entre o triplo de um número, ó, o triplo desse número, 3x, e 18. Então, a diferença entre o triplo de um número e 18. Não é isso? É igual quando se acresce, ou seja, soma, né? 6 unidades ao dobro desse número. Então, eu pego o dobro do número e somo 6. Pronto, gabarito B. Não é o dobro da soma. Não é o dobro da soma. Eu vou acrescentar 6 a quem? Ao dobro de um número. Ô, Dan, então, se fosse o dobro da soma, que colocava entre parênteses, né? Sim, seria a Eu soma. me atrapalhei, eu coloquei Seria entre só parênteses. se fosse o dobro da soma. Ah, Mas ele falou o quê? Que vai acrescentar 6 unidades, ó, vai acrescentar 6 unidades a quem? Ao dobro desse número. Foi o que eu fiz, né? Não. O dobro da soma, né? Seria o dobro da soma de um número com 6. Aí sim você colocaria entre parênteses. Então, gabarito aí, letra B. Uma questão só de análise, né? Banca Carlos, Getúlio Vargas, né? Fundação Getúlio Vargas já esse ano. Só pedia isso, analisou, marcou, né? Mas muita gente confundiu aí. Vamos ver a próxima. Essa é um raciocínio lógico puro, né? Alice, Berenice e Cristiana estão paradas, com a Aline entre as outras duas, em linha reta. Pronto. Vai fazer o quê? Vai fazer um desenho, né? Vamos fazer um desenho. Ó, são 3 pessoas, certo? Ignora essa proporção aí. Botar assim. E ele fala o quê? Que a Aline está entre as duas, está entre Berenice e Cristiana. Confere? A ilustração da situação não é assim? É assim, né? A ilustração do evento aí, da situação. Aí ele fala assim, ó. A distância de Aline até Berenice é o triplo da distância de Aline até Cristiana. Então, de Aline até Cristiana é x, de Berenice até Aline vai ser o quê? 3x. Confere? É isso, gente? Isso. E ele falou o quê? Que a distância de Berenice até Cristiana dá quanto? 14. Estão vendo? Então fica o quê? 3x mais x igual a quanto? 14. 4x, não é isso? Igual a 14. X igual a 14 dividido por 4. X igual a quanto? 3,5. Beleza? Vamos voltar ao 3,5. Então, aqui é o quê?
3,5, né? Aqui já não vai ser só 3,5, vai ser 3 vezes 3,5, que dá quanto? 10,5. Aí a pergunta é, a distância que separa a Aline de Berenice. Então, a Aline de Berenice vai ser quem? 10,5, gabarito, letra B. E aí? Então, repete novamente. Qual parte? Tudo? Não, essa parte de cima aí que fez a soma, que deu 10. Eu não achei x aqui, que é 3,5. Então, aqui é x, ó. 3,5. Aqui é 3x, né? 3,5 vezes 3, que deu 10,5. Se a gente multiplicar aqui, ó, 3,5 vezes 3, 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 3, 9, com 1, 10. Não é isso? 10,5. Beleza? Entendi, né? Porque, na verdade, o último aí não entra, né? O último de 3,5. Não, aqui é de Aline para Cristiana. Ele perguntou a distância de Aline para Berenice. De Aline para Berenice não é essa distância aqui? Essa distância aqui? De Aline para Berenice? Isso. 3x. 3x. Tudo daria 14. Tudo daria 14. Mas ele quer a distância de Aline até... De Berenice até Aline. De Aline até Berenice. Beleza, entendi, né? Obrigada. Beleza? Essa é uma equação. Sistema é quando você tem duas letras, né? Viu, Sara? Aí você precisa de duas equações para montar o sistema. Mas a gente só tem uma letra aí, né? Que é o x. Beleza? É só você olhar, que ele fala que se a gente tem esse valor aqui, ó, que é x, e ele fala que essa daqui é o triplo, essa daqui então vai ser 3x. Não tem necessidade de você botar uma outra letra, né? Você usa a mesma letra. Aí você monta uma equação, como a gente montou aqui, ó. Né? Somando 3x com x dá quanto? 14. E aí a gente achou o valor de x. Próxima. 10. Penúltima, né? Rosilene faz flexões. Eita, Rosilene retada. Todo dia ao acordar. A tabela a seguir mostra o número de flexões que Rosilene fez em cada dia de uma determinada semana. Domingo, segunda, terça e por aí vai, né? Nessa semana, o número de dias em que Rosilene fez mais flexões do que a média. Ó, do que quem? A média. Então, nós temos que achar o que primeiro? A média. Como é que a gente acha a média? Vamos somar todo mundo, né? 89, 63, 77. Já vai adiantando aí. 89, 100, 104, 99. Quem fez essa conta para mim? Alguém fez essa conta? Para a gente achar a média, né? A gente vai achar a média. Fernanda, eu nem entendi essa questão. Ó, primeiro que ele fala aqui, que a gente tem que achar o quê? A média, né? Aí ele pergunta, nessa semana, o número de dias em que Rosilene fez mais flexões do que a média. Vamos achar a média para saber em quais dias ela fez mais flexões do que a média. Então, nós temos que achar a média. 9, 3, 12, 19, 28, 32, 41. Vai 4. 12, 18, 18, 25, 33, 42. Vai 4. 4 mais 1, 5 mais 1, 6. 621. Dividido por quantos dias tem ali? 7, né? 7. Então vamos fazer essa conta. 621. Vou fazer mais para cima aqui. 621 dividido por 7. Vamos lá. 62 por 7. É isso? 62 por 7 dá 8, né? 8 vezes 7, 56. 56 para 62 dá 6. Baixo 1. Né? 8 de novo. 56. 56 para 61, falta 5. Quero continuar. Vírgula aqui, zero aqui. Né?
50 dividido por 7 dá 7. 7 vezes 7, 49 para 51. Aqui já dá para a gente ter uma noção. Então, a média é isso aqui. Olha só. A média é 88,7, né? Aproximadamente. Quais dias ela fez mais do que a média? A média é 88,7. Domingo ela fez, é isso? Segunda não, terça não, quarta ela fez, não é isso? Mais que a média. Quinta também, sexta também e sábado também. Então, quantos dias ela fez mais do que a média? 5 5 dias, né? dias. Gabarito, letra D de Dan Reis. Bom, pergunta da Clara. Ó. Nessa semana, o número de dias que Rosilene fez mais flexões do que a média. Então, a gente vai achar o quê? A média e vai ver em quais dias ela fez mais flexões do que esse valor. Né? Foi o que a gente fez. Achamos a média e vimos ali qual dia, né? Quais dias ela fez mais que isso. Beleza? Última. Essa última aqui é chata. Né? Questãozinha de figurinha, né? Ó, vamos fazer assim, ó. Vamos usar a letra, né, gente? Vamos usar a letra. Vamos chamar o raio de R, a estrela de E e o losango de L, para a gente ver o que é que aparece, certo? Então, aqui raio e aqui é, né? Aqui losango, losango e aqui raio. Beleza? O que é que a gente percebe aqui primeiro, ó? Um detalhe que vocês tinham que perceber, na verdade, né? Esse cidadão aqui, ó, um raio com uma estrela dá 6, né? Não é verdade? Então, um raio aqui com uma estrela também vai dar quanto, gente? 6. Não é isso? Então, isso aqui também vai dar o quê? 6. Né? Peguei isso aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui, né? Então, se ele está dizendo que um raio e uma estrela é 6, aquele raio e aquela estrela lá em cima também vai ser quanto? 6, né? Agora, perceba, olha o que é que vai acontecer aqui. R em cima, né? Essa primeira aqui, ó, de cima. R mais 6 menos L igual a quanto? Menos 1, né? E essa de baixo, essa última aqui, L mais L menos R igual a quanto? A 10. O que é que você tem aqui, então, agora? Ó, Sara, duas letras, né? Você tem um sistema, certo? Você tem um sistema. E aí, graças a Deus, a gente aprendeu isso ontem, não foi? Ou melhor, praticamos algumas questões disso aqui ontem. Vamos lá? Porque a gente só tem agora o que aqui? R e L, né? Vamos lá? Vamos fazer o que aí? Vamos isolar uma letra, né? Vamos isolar o R na primeira, ou L, tanto faz. Vamos isolar o R, né? Ou na segunda. Ó, vamos fazer assim. Ó. Fica melhor, não, que vai dar Na para qual? na segunda. Isolar, passar o R para o outro lado, é isso? Isso. E o 10 tem que voltar, né? Passo o R para cá e volto o 10 para cá, né? Então vai ficar o quê? Isso. Então vai ficar o quê aqui? Opa, passando o R para lá. Vai ficar 2L menos 10 igual a R. Pronto. Então, R vale o quê? 2L menos 10, né? Não é isso? Vamos substituir isso aqui aonde, gente? Na primeira. Vamos substituir na primeira. No R que começa aqui, vai ser quem? 2L menos 10 mais 6 menos L
igual a menos 1. Não ficou assim? No lugar de R, eu botei o quê? 2L menos 10, não foi? Deu para entender aí o que eu fiz? Substituir, né? O R por isso. Então, ó, olha só. 2L menos L dá L, né? E eu passo para o outro lado quem? O 10 vai passar mais 10 e o 6 que vai passar menos 6. Concordo? Então, L vai ser quem? L. Ó, 10 menos 1, 9. 9 menos 6, 3. Já achei o valor de L. Então, o losango vale quanto? 3. Né? Agora, eu venho para cá para poder achar quem? R, né? R é quem? 2 vezes o losango, que é 3, menos 10. R vai ser 6 menos 10. R igual a quanto? Menos 4. Esse é o valor do raio, menos 4. Tá bom? E agora nós vamos fazer o quê? Achar o... Falta achar quem? A estrela. Olha para cá, para essa do meio aqui, ó. Dá para a gente achar a estrela, né? O raio é quanto? Menos 4, mais a estrela, igual a 6. Passa o 4 para o outro lado. Estrela igual a 6 mais 4, né? Estrela igual a quanto? 10. Pronto. Eu já tenho tudo que eu preciso. O que é que ele quer que a gente faça? Raio mais estrela mais losango. Então, bora. Raio, menos 4. Estrela, 10. Losango, 3. É isso? 10 mais 3 dá 13. 13 menos 4, isso aqui dá quanto? 9. Portanto, o gabarito que vocês tinham que assinar lá era a letra D. 9. Questão chata, né? Questão chata. Fácil demais. Unesp, né, em 2025. Então, tá aí. O que é que a gente fez? A gente pegou primeiro isso aqui, né? Comparou, ó. Procura isso, gente, ó. Semelhanças, né? A gente achou essa semelhança aqui. Se aqui é 6, aqui também vai ser 6, né? E a gente substituindo aqui, ó, pelo 6, a gente ficou com esse sistema. Por que isso aqui é um sistema? Porque a gente tem R e L nas duas, tá vendo? Ó, R e L. Aí a gente resolveu esse sistema. Por qual método? Substituição. Né? Nós isolamos o R na segunda e substituímos esse R na primeira. Aí, com isso, a gente achou quem? O losango. O losango vale 3. Voltamos para cá e achamos quem? O R. 4, menos 4, né? Aí a gente voltou para essa aqui para poder achar quem? A estrela. É a mais fácil que tinha para achar a estrela é essa. Mas você poderia usar qualquer uma das três, né? Só tem esse método para resolver essa questão? É, não tem pra onde correr, não. Se tem outro jeito aí, eu não vi. Se tem outro jeito aí, não vi. Questão chatinha mesmo, né? Pronto. 1 hora de aula, né? Para a gente corrigir às 11, mas está aí corrigido, né? Fé para nunca desistir, força para suportar as dificuldades, mas, acima de tudo, foco para atingir os nossos objetivos. Tá bom, povo? Então, desejo a vocês um ótimo recesso aí, tá bom? Amanhã nós não nos vemos, nós temos um feriado para descansar um pouquinho, tá bom? Mas vocês têm acesso à plataforma, entre um forró e outro aí, precisar estudar, tem acesso à plataforma, que é matriculado, e vai conseguir, né? Revisar alguma coisa, fazer alguma lista, resolver alguma questão, tá bom? No mais é isso. Vou ficando por aqui. Bom descanso aí para vocês, viu? Obrigado pela presença. Valeu. Valeu. Boa noite, bom descanso. Boa. Tamo junto. Tchau, povo.